Fala, Belo! Estamos começando mais um episódio do podcast mais falado desse país. O podcast onde a gente recebe gente do bem, positividade, papo para a sociedade, aquele papo que a pessoa tem que ter uma carreira, tem que ter uma história e tem que ser uma pessoa para cima. Aqui a gente não quer corte sensacionalista, aqui a gente não quer nada de ruim, nada de negativo, aqui a gente quer positividade, aqui a gente quer futuro. E por isso, hoje o nosso convidado é super especial. Nosso convidado é um delegado de polícia muito experiente, um delegado que já fez muita coisa boa aí para a sociedade, um delegado muito respeitado, Dr. Roberto Monteiro. Como vai, Dr. Roberto? Tudo bem, e você também? Muito obrigado aí Tudo pelo convite. ótimo. E muito alegre de estar aqui na Moca, um bairro tradicional de São Paulo. Também feliz de você estar com a camiseta do Juventus, que é Juve! É o segundo tema, é o time de todo mundo, na verdade. O Santos mundo. e o Juventus, não tem gente que não goste. Verdade, verdade. E o senhor é corintiano? Não, sou São Paulino. São Paulino. Uma É, época não é de palmeirense, pelo menos. Fase não... difícil nós estamos vivendo, né? Corinthians também, tá? Não tá fácil, não né? tá fácil para ninguém, né, Para gente? ninguém. Doutor Roberto, eu sei que o senhor é um delegado de polícia muito experiente, um delegado que já teve muitos casos aí solucionados. O senhor fez muita coisa boa aí para a sociedade como político. Eu queria falar um pouquinho da carreira do senhor. Quer dizer Minha que o senhor carreira tem... começou há 40 anos Nossa. atrás, né? Eu prestei concurso público em 1985 para delegado de polícia, era formado recentemente, fiz exame da Ordem dos Advogados e depois comecei a fazer um cursinho do Damásio Evangelista de Jesus, um cursinho na Rua da Glória, justamente para preparatório para o cargo de delegado de polícia. E por graça de Deus e também esforço pessoal, fui aprovado com 24 anos para ser delegado de polícia. Iniciei minha carreira no Circuito das Águas, em Lindóia. Então, foi uma trajetória bastante longa, 40 anos, com muitas unidades, desde delegado titular de polícia, diretor de cadeia, diretor do Ciretran também, fazendo exames de trânsito, assinando os documentos de veículos no interior de São Paulo. Depois, seccional de polícia, numa região bem distante aqui de São Paulo, mas uma região muito bonita, que é a região de Jacupiranga, Registro, o Vale do Ribeira. É uma região que é menos desenvolvida no nosso estado, mas uma região com um povo muito trabalhador, muito dedicado, e a polícia muito boa também. Fiquei lá 3 anos, depois fui ser delegado seccional no Vale do Paraíba, em Jacareí e São José dos Campos. Fiquei 8 anos como delegado lá naquela região, como seccional, e depois aqui em São Paulo, com vários cargos, fui o divisionário da DEATUR, que cuida de turismo, que cuida também da recepção de autoridades, é uma delegacia muito importante, uma divisão importante que cuida dos aeroportos, dos portos de São Paulo. Também fui diretor da inteligência da Polícia Civil e, ultimamente, seccional centro, cuidei de toda a área central de São Paulo, centro expandido da capital. Onde o senhor fez um belíssimo trabalho ali, né? Principalmente com a Cracolândia, né, doutor? Exatamente. Quando assumi ali como seccional centro, nós tínhamos uma missão que o governador João Dória, o governador então daquela época, passou, que era muito importante, que era justamente a situação da Cracolândia. Para você ter uma ideia, nós pegamos a situação da Cracolândia, que não era nova, vinha de muitos anos atrás, da década de 80. Pouca gente sabe isso, mas a Cracolândia ela se iniciou ali no entorno da antiga rodoviária de São Paulo, que era no centro da capital. A rodoviária era primeiro ali no Glicério, né? A primeira rodoviária? Sim. Ali... Depois ela foi para Júlio Prestes. Na verdade, a rodoviária era ali no Glicério, depois foi para Júlio Prestes, ficou muitos anos ali. Né? Ficou muitos anos. Um prédio que os mais antigos vão se lembrar, tinha uns acrílicos coloridos e tal. E depois, no governo Paulo Maluf, foi construída a rodoviária do Tietê. E a rodoviária mudou, naquela época até se dizia, uma curiosidade, que a rodoviária era muito grande para São Paulo, que é para quê? Um absurdo, muito grande. Hoje nós temos outras pontos de embarques de ônibus aí intermunicipais e até interestaduais, porque a rodoviária do Tietê é pequena. Hoje se tornou pequena. Se tornou pequena. Mas então, com a mudança da rodoviária, aquele espaço da antiga rodoviária e aquilo que existia no entorno,
hotéis, pensões, bares, lanchonetes foram praticamente abandonados. Aí chegou o tráfico de drogas, juntamente com a prostituição, e também ali se tornou uma boca do lixo. E isso favoreceu a entrada da droga de traficantes e depois do crack, que era uma droga nova, mas é uma droga que muita gente sabe, conhece, já leu e ouviu dizer, pelo menos, que ela vicia muito rápida. E uma característica também do crack, ela destrói a pessoa. Diferentemente das demais drogas, que são logicamente maléficas para o ser humano, para a saúde, mas o crack, ele faz da pessoa um zumbi. Então, quando eu assumi a Seccional Centro, eu recebi essa incumbência do governador João Dória e encontrei ali no entorno da Praça Júlio Prestes, onde fica a Sala São Paulo, 4.000 pessoas, dependentes químicos e traficantes também, num gueto. Hoje, está se falando muito no que aconteceu ali no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, e vocês percebem que ali no Rio de Janeiro existem barricadas nas entradas das comunidades. Sim. Ali no entorno da Cracolândia de São Paulo também havia barricadas, havia uma situação em que nem a polícia, a prefeitura também tinha dificuldade de penetrar naquele ambiente, a não ser em momentos de lavagem ali das ruas e de coleta de lixo, mas muito difícil essa entrada sem o conflito com os usuários, com os dependentes químicos. E sempre, logicamente, eles já depauperados fisicamente também na parte psicológica, eles incentivados pelos traficantes para justamente agredirem a polícia, agredirem funcionários municipais. Então, era a situação que nós pegamos. Aí nós, junto com a minha equipe, nós criamos a Operação Caronte, que tinha 2 objetivos principais. Primeiro, combater o tráfico de drogas sem nenhum tipo de trégua em relação ao traficante. E, do outro lado, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, dar ao dependente químico assistência física, de saúde pública e também psicológica, e dar condições de que ele saísse daquela situação e buscasse tratamento. Entendi. Doutor, é uma dúvida que eu sempre tenho e acho que ninguém consegue responder, mas o dependente químico na Cracolândia é uma questão de saúde pública ou de segurança pública? Em relação ao dependente químico? Isso. Os dois. A instalação na Cracolândia, né? Os dois. Isso é uma pergunta muito pertinente que você faz e as pessoas também fazem, né? Mas me fale uma coisa, Roberto Monteiro. É uma questão de saúde ou de segurança? Dos dois. Na verdade, não existe prestação de assistência em saúde ao dependente químico, em tratamento, se você não combater o tráfico, que é ligado à segurança pública. Sim. Porque o traficante, ele é pernicioso, ele é ruim, ele é maléfico para o dependente químico. E eles criam ali uma interdependência, os dependentes com os traficantes, os usuários, os adictos que nós chamamos. Então, para ele, o traficante é um verdadeiro Deus, porque ele que dá aquilo que o dependente mais deseja, que é a droga. E eles furtam, roubam, as mulheres se prostituem, fazem tudo por uma pedrinha de crack. Então, se você não tirar o traficante desse ciclo vicioso, você não consegue tratar o dependente químico e tirá-lo daquela situação. Então, como eu disse, é um problema que tem múltiplos aspectos e as soluções também são múltiplas. Sim. Não é um problema de uma solução só. Mas a segurança pública é importantíssima. E muita gente fala, olha, mas a Operação Caronte, ela entrava já como as outras operações fizeram. E qual a diferença? A diferença justamente é que nós, antes de entrarmos ali naquela cena aberta de uso de drogas, de crack especialmente, nos hotéis do entorno, nos bares, nós fazíamos um trabalho de inteligência prévia. Então, nós entrávamos para prender traficantes já identificados e, logicamente, oferecer assistência de saúde pública e assistência social aos dependentes químicos. Entendi.
Doutor, eu recebi aqui o Coronel Salles. Sim, meu amigo, Coronel excelente Salles, oficial da Polícia Militar, grande hoje subprefeito da Sé. subprefeito da Sé, fez um trabalho maravilhoso, faz um Sim, trabalho, voltou, faz. né, a fazer um trabalho, assumiu como vereador e voltou agora para a Subsé. Isso. E o Coronel Salles é excelente. Ele esteve aqui e falou uma coisa sobre o crack, né, o uso do crack, diz que a sensação é diferente de todas as outras drogas, né? É muito rápido, né? Diz que o prazer é uma coisa... É o pico de satisfação do dependente químico, ele atinge muito rápido. Só tem uma diferença. Também é um pico. Vai né? e acaba rápido. Do mesmo jeito. Por isso que a fissura do dependente químico, conseguir a droga, ele faz tudo. E aí, eu fiquei 4 anos fazendo a Operação Caronte e conheço bem esse meio dos Sim. dependentes químicos, e eles me conheciam muito bem. Eu tinha uma interação muito boa com os dependentes. Com o traficante não, é cadeia, e sem dó nem Não tem piedade, papo, né? não tem papo, são maléficos para a sociedade e também, especialmente, para o dependente químico. Se conversa aí, até um político outro dia disse, né? Não vou dizer nomes aqui, que a gente não quer politizar, Claro. mas que o dependente químico, na verdade, fazia o traficante de vítima. Isso é um absurdo, né? Uma bobagem sem tamanho, né? A grande vítima é o dependente, Claro. é o dependente ali das drogas e a sociedade como um todo. Então, nós levantamos a identidade desses traficantes e nós prendemos mais de 400 traficantes totalmente identificados, inclusive também com imagens gravadas em mídia. Então, quando nós prendíamos um traficante e levávamos ele à justiça, e algumas presos e presas ficaram bem conhecidos, como a gatinha da Cracolândia. Lembro. Ela negava, né? Não sou traficante. Nós tínhamos 1 hora de imagens de vários Dela dias vendendo diferentes. droga. Ela, o namorado dela, vendendo droga. E ela está Então, presa ainda, doutor? ela está solta, aliás, presa domiciliarmente, solta da cadeia, mas em casa, porque ela tem uma criança pequena, então a justiça deu. Mas foi um trabalho muito árduo da Polícia Civil de São Paulo, com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público e também o apoio imprescindível do prefeito Ricardo Nunes, da Prefeitura de São Paulo, no que diz respeito ao tratamento de saúde e também de assistência social aos dependentes químicos. Sim. São pessoas, são almas que nós precisamos salvar. Sim. Mas para salvarmos, eles têm que ter consciência da necessidade de tratamento. Quando eles estão ali em gregarismo, aí eu vou explicar para todos que estão nos assistindo, por que a pessoa, você tem uma ideia, por que a pessoa não fuma crack em casa? Você sabe dizer o porquê? Porque perde a casa, sai de... Não. Eu digo assim, por que ninguém compra a sua pedrinha e fuma pedrinha no quintal da sua casa? Porque o crack tem também essa característica, ele exige o gregarismo. Não basta você fumar a pedra de crack, você tem que ter os parceiros em volta, tem que ter a coletividade, aí chama de gregarismo. Mas por isso que tem que ter? Porque é um sintoma psicológico da droga. É uma característica dessa droga. Assim como o LSD, a cocaína tem características do uso, o crack ele faz com que a pessoa se sinta bem, que alcance lá o pico do efeito da droga, mas esse se sentir bem exige a presença, entre aspas, de irmãos e irmãs da droga, né? No uso da droga em conjunto. Sim. É interessante, falou, né? Mais ou menos assim, ele falou que a primeira vez que você fuma a pedra de crack, diz que a sensação é tão boa, que é uma coisa tão sensacional, que o camarada ele continua querendo sentir nas próximas a mesma sensação que sentiu na primeira. Só que, como toda droga, isso é comum em toda droga, né? Ela exige sempre mais uma dose... Uma dose a mais, né? Uma dose maior. No crack, a diferença, logicamente que ninguém usou crack, a gente estuda isso, né? E ouve dos dependentes químicos, é que o efeito é muito rápido e acaba logo. E para conseguir aquele efeito que ele é satisfatório, justamente ele vai aumentando a dose e ela cria uma dependência de forma muito rápida. Então a pessoa fica dependente química do crack de forma muito célere, rápida. E mais, a pessoa entra lá, eu vi, não é que me contaram, eu li, eu vi. A pessoa entra lá arrumadinha, começa a usar,
depois ele está um farrapo humano e a pessoa não se sente mais nem um ser humano praticamente. Fica aniquilado na sua personalidade, ele abandona a família, abandona filhos, abandona a vida. Eu vi lá engenheiros, eu vi médicos, eu vi advogados, eu vi gente que tinha profissão, que tinha família, que tinha uma vida normal, e a droga destruiu. E o grande responsável por isso é o traficante, e no caso da Cracolândia, não é só o tráfico, é também a facção criminosa PCC, que era dono da Cracolândia. E nós provamos em 10 inquéritos policiais que o PCC era dono da Cracolândia e faturava 200 milhões por ano vendendo crack para pessoas totalmente depauperadas fisicamente e psicologicamente. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Eu ouvi dizer que na Cracolândia se movimentava 14 milhões por semana o tráfico de drogas. Esse valor é isso mesmo? Nós fizemos um cálculo um pouco maior, né? Depende do momento, da fase do ano, do clima, está chovendo, está sol. Mas o que nós fizemos e provamos nos 10 inquéritos policiais são os 200 milhões, logicamente, não existe contabilidade do traficante, né? O traficante não declara imposto de renda, não paga tributos. Mas nós levantamos, através de provas, que o movimento, através da apreensão de cadernetas, de computador, que o movimento deles chegava nessa faixa de 200 milhões de reais e era comandada pela favela do Moinho, que agora o governo Tarcísio de Freitas, o governo também do nosso prefeito Ricardo Nunes, fez um movimento gigantesco, até com aí, dificuldades, porque o governo federal era contra, mas está tirando aqueles moradores ali e dando dignidade para eles, dando apartamentos, dando casa própria. Por quê? Porque toda a comunidade, infelizmente, não porque as pessoas são ruins que moram ali na comunidade, mas o crime se aproveita do estilo que é da construção de comunidade para se infiltrar e se colocar. Tanto é que no Rio de Janeiro, essa operação no Morro do Alemão, no Morro da Penha, 82% da população que mora dentro da comunidade aprova a operação. Por quê? Porque é refém do traficante. E lá no Rio é pior ainda, porque o morador da comunidade é refém do transporte que o traficante que fornece, da energia elétrica, do sinal de celular, do sinal de TV a cabo, da internet, de tudo. Que eles dominam do gás. Também, né? Então, eles dominam tudo. Você é preso dentro do seu bairro, da sua comunidade e é refém dos traficantes. Por isso que a população, aplaude. Só falso especialista em segurança que critica, porque a população que está oprimida, essa sim é a verdadeira opressão. Aí quer que o traficante vá para a cadeia. E se morre, a opção do confronto nunca é da polícia. Eu estou há 40 anos como delegado, eu nunca vi, falo com Roberto Monteiro dizendo, nunca vi um policial levantar de manhã e falar, hoje eu levantei e vou matar alguém. É mentira isso. Na verdade, o policial evita o confronto porque sabe que tem consequências jurídicas legais para responder o processo, vai ser afastado das ruas. Então, quando há o confronto, a opção sempre é do marginal. Tenha certeza disso. Que coisa. Agora, a população que aprova, como tem esse número? Essa é uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro e por mais várias pesquisas. Sem identificar o morador. Claro, pesquisa como as pesquisas são feitas políticas também, né? Sim. Mas é até surpreendente. A aprovação de toda a população do Rio de Janeiro é bem menor, mas passa de 60%. Mas é menor do que do morador da comunidade. O morador está muito mais oprimido dentro da comunidade pela facção criminosa, lá Comando Vermelho, do que o morador ali da Zona Sul de Ipanema, Leblon, Copacabana. Ele se sente muito mais oprimido e, logicamente, como você bem falou, ele não pode se manifestar, não morre, né? Porque a lei do crime é uma lei perversa, né? Ela mata. No Brasil, perguntam, tem pena de morte? Tem, do criminoso. As facções criminosas têm o código de conduta que tem a pena de morte. Então, lá na comunidade, se você também descumprir esse código de conduta do crime, você também morre. Tem a cabeça raspada, você já viu mulheres que têm a cabeça raspada? Um vídeo rolando apanham. na internet. Exatamente. A pessoa lá no morro mesmo, a moça grávida, não sei o que foi que ela fez,
mais uns 4, 5 moleques dando soco. E ela, vou perder meu filho. E eles agredindo. Raspa a cabeça, as mulheres colocam essas unhas de gel, arrancam as unhas de gel, martela o dedo. Que coisa. São coisas assim. E aí, é que eu falo, né? É a elite intelectual de esquerda que fica defendendo o bandido e achando que está defendendo a população da comunidade. Não. Lá, a operação no Rio de Janeiro provou que a própria população honesta de bem que mora na comunidade quer esse pessoal fora dali. O confronto, sempre quem decide pelo confronto é o marginal. Nesse episódio do Rio de Janeiro, o que foi, aliás, é um ano de planejamento, 300 mandados de prisão a serem cumpridos. Quem deu o mandado de prisão é a justiça, não é a polícia que fabrica o mandado de prisão. Então, foi muito bem preparada essa operação. E qual foi a grande estratégia da Polícia do Rio de Janeiro, que é uma polícia muito boa? Ela, como sabia que os traficantes iam para o morro que separa os dois complexos, do Alemão e da Penha, eles se posicionaram naqueles trechos em onde eles iam chegar. Sim. Quando chegaram ali, deram com o muro do BOPE, e logicamente o BOPE esperava que eles se rendessem. Só que eles estavam totalmente aí preparados para o confronto, com roupa camuflada, com fuzis a rodo. Tanto é que mais de 200 fuzis foram apreendidos. E aí ninguém levantou a mão e se rendeu, foi para o confronto. Tanto é que 4 policiais foram mortos. Aí falam assim, por que morre mais bandido do que policial? Porque o bandido não é preparado como policial. Quem se prepara é a polícia. Quem estuda, quem treina e quem tem respeito à vida, quem tem respeito à lei é o policial. O bandido atira, ó. Se matar, matou. Se não matar, não matou. E eles são despreparados, são covardes. Eles são só corajosos e maldosos e matam quando pegam uma vítima indefesa. Conosco da polícia eles se dão mal, porque nós somos muito mais preparados e somos corajosos e temos honra. E quando há o confronto, nós ganhamos sim, tenho certeza disso. Tem um caso, acho que todo mundo viu, você viu também, numa farmácia. Entrou um taxista na farmácia, estava sendo assaltado por causa dessas injeções aí de emagrecimento. O taxista entrou, colocou a mão para cima, ele deu um tiro pelas costas na cabeça do taxista. Então, é covarde, é vagabundo. Isso aí não merece nenhum tipo de dó, de perdão, de nada. Isso não é ser humano. Um ser humano não age assim. E sabe o que parece, doutor? Que as novas gerações estão vindo e está ficando pior. Então, as novas gerações são mais cruéis. Eu falo sempre dos assim... Bandidos? Dos bandidos? Eu acho que não mudou muito. Bandido é bandido. O DNA já é ruim. Mas antigamente, a gente falava assim, os famosos, os bandidos mais cruéis que tinha era o Chico Picadinho, o Pedrinho Matador. São psicopatas, né? Diferente. Sim, esses não são bandidos que são bandidos por conta do interesse patrimonial. São psicopatas. O Maníaco do Parque, Chico Picadinho, eles são psicopatas. O interesse é matar, não obter ganho financeiro com a prática do crime. É diferente. O que acontece é que após 88, que foi a construção do Brasil, nós tivemos aí só benefícios para os marginais. Então, o marginal de antigamente tinha medo mais da polícia, porque sabia, se fosse em cana, ele não sairia tão fácil da cadeia. Hoje, é uma série tão grande de benefícios, é saidinha, é visita íntima, é progressão de pena, só falta dar leitinho quente, se bem que dá, são 4 refeições na cadeia diariamente. Eu pergunto a você que está assistindo, que conhece gente que luta para sobreviver, tem muita gente que trabalha dia e noite e não consegue colocar 2 refeições na sua mesa por dia para sua família. E o vagabundo tem até bolsa reclusão. Que coisa, né? Não dá, né? Então, por isso que nós temos que mudar essa realidade. A pena tem que realmente ser pena, tem que ser cumprida na sua integralidade. Esse negócio de visita íntima foi inventado aqui no Brasil e em São Paulo, pior é isso, por um secretário da Justiça que dizia que a visita íntima tirava a pressão da cadeia. Então, veja bem, em quantos países sérios você tem visita com um vidro na frente, pega o telefone, você já viu em filme, não viu? Sim. Pega o telefone para falar com o preso, aqui vai a mulher, outro dia eu postei nas minhas redes sociais, @delegado Roberto Monteiro. Eu postei uma moça ensinando na internet
uma mulher de preso, como que ela se preparava para visitar o preso, levando o jumbo, que é mantimentos, e passava o dia na cadeia, na jeca lá, que é a cama do preso, cortininha, é um motel. A cadeia virou um motel. Então, são situações em que a pena tem que ter, na verdade, o correto, o caráter expiatório. A pessoa tem que pagar pelo crime. Mas, no outro vértice, também tem que ter chance de se reeducar, ganhar uma profissão, se quiser, né? O certo é ter, se recuperar, se regenerar. O senhor sabe que eu sou produtor do programa do Ratinho, né? No SBT. Agora me afastei um pouco, mas estou sempre lá. É um bom programa, né? Popular. De vez em quando eu assisto, é engraçado. O Ratinho é um barato. E eu até produzia o Túnel dos Sonhos. A gente realizava sonhos de algumas pessoas, é muito bom. E o Ratinho estava falando esses dias que no governo do Paraná teve o tornado, né? Teve aquele tornado que foi uma tristeza, destruiu muita coisa lá. E pegaram alguns presídios, pegaram alguns presos para reconstruir a cidade. Eu achei fantástico isso. Eu achei fantástico porque, assim, está dando a oportunidade de profissionalizar o preso. Sim. Está dando a oportunidade dele sair lá com uma profissão de pedreiro, de pintor. Até porque o ócio, né? A vagabundagem é a oficina do diabo, não é verdade? Mente vazia, minha mãe sempre dizia, né? Mente vazia, oficina do diabo. Eu concordo, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que produzir. Porque quem sustenta o preço somos nós, é a sociedade que sustenta o preço. Sim. E na maioria absoluta dos estabelecimentos penitenciários no Brasil, de prisões, nós temos aí o ócio completo. É de manhã, à tarde, à noite, sem fazer nada, assistindo televisão, jogando bola, comendo, dormindo. Mas eu acho que até o preso... Ou praticando crimes, né? Quando tem o celular na mão. Golpe aí, né? Exatamente. Mas eu acho que o preso até prefere ter a oportunidade de trabalhar, para sair daquele ambiente, porque não é possível que uma salinha como essa fica lá 30 caras e se sente... Você sabe que eu sou cristão e nós sabemos que muita gente se converte dentro da cadeia. Sim. Então, quando você fala que o preso prefere, são aqueles que realmente têm chance de recuperação, de regeneração, aquele que vai para a religião, aquele que quer aprender um ofício na cadeia, mas tem muito vagabundo que não vale nada, que vai ali para fazer uma escola do crime. E sai pior quando não pratica crime dentro da cadeia ou comanda a sua célula de facção criminosa de dentro da cadeia. Então tem de tudo na cadeia. Como na sociedade também tem de tudo, né, gente? A cadeia é um microcosmo da sociedade. E no meio ali dos bandidos tem de tudo também. Que coisa, mas eu acho que eles são os mais jovens, geralmente são os mais jovens, por falta de experiência, por exemplo, os mais jovens quando experimentam uma pedra de crack, ele não sabe o que vai acontecer lá para frente. Os mais velhos, que já sofreram tudo isso, já passaram por droga, por cadeia, por tudo isso, é só ladeira abaixo, não tem quem entra na vida do crime para... Você já viu o bandido velhinho, aposentado? Não tem, eu né? fui bandido 40, 50 anos, agora estou aposentado. Porque ficou muitos anos, morre antes. E geralmente, nem a polícia mata, entre eles mesmo morre. Né? A vida é curta, mas há muito marginal, até aí... adolescente infrator, menor de idade, menor de 18 anos. Aliás, uma coisa que eu defendo também é baixar a maioridade para 16 anos. Porque você vê um molecão de 16 anos assaltando, matando, e é adulto já. Há países, na hora de pagar pelo crime não que pode. A criança, a partir dos 6, 7, 10 anos, já cumpre pena. É mesmo, doutor? Opa, vários países do mundo. Quais países, por exemplo? Exemplo maior, Estados Unidos. Estados Unidos, condenação de 8 anos de idade já vai para condenado. Então, veja, é um exagero, né? Não é que eu defenda isso, não. Sim. Mas 16 anos, quando o código é de 1946, lá em 46 não tinha internet, não tinha tudo que nós temos hoje, não tinha esse acesso. Então, eu concordo, até que 18 anos era uma idade que o jovem até então não tinha conhecimento. Hoje, um jovem de 16 anos sabe tudo, sabe mais que a gente até. Mais que a gente. Então, não sabe a diferença do certo e errado? Deve saber, né, gente? E para mudar isso, doutor? A mudança tem que vir lá de Brasília, né? A mudança das leis. Nós temos que ter aí justamente uma vontade política de mudar essas leis. É isso que nós esperamos, né? Porque a população, o maior anseio, a vontade, desejo do povo brasileiro é segurança, mais de 30% da população. Em cima de educação, de saúde, segurança alimentar, alguma coisa está errada, né, gente? Se a segurança é o maior desejo da população brasileira,
Está errado, precisamos mudar isso. Que coisa, né, doutor? E, doutor, falando nessa mudança, tem o projeto antifacção, né? Como é que está essa lei? Pois é, nós estamos aí com a relatoria do nosso secretário de Segurança Pública, nosso capitão Derrite, que na verdade é deputado federal, está no segundo mandato, estava licenciado para ser secretário e assumiu lá a vaga, a cadeira na Câmara para relatar. Eu estava muito esperançoso de nós termos aí, vamos dizer assim, a similaridade entre os crimes praticados por facções criminosas ao terrorismo. Não é considerar atos terroristas a ação de criminosos, mas a similaridade de penas, porque justamente a lesividade do crime é tão grande quanto de terrorismo. Quando você vê uma ação do crime organizado em todo o Brasil, que são 88 facções criminosas no Brasil. 88? 88, Que tem as duas principais que têm as Sim. suas ramificações, mas segundo o Ministério da Justiça, são 88 facções criminosas que atuam no Brasil e as duas que são transnacionais e também que são de abrangência aí de todo o território brasileiro. Mas nós sabemos que essas facções, os seus facciosos, eles praticam atos que são tão lesivos quanto atos terroristas. Então, por isso que o secretário Derrite defendia a equiparação. Não conseguiu. Agora já teve que mudar o texto porque não houve aí um amparo muito grande da classe política. Na verdade, nós precisamos dar um choque de segurança pública. Senão, minha gente, o Brasil vai se tornar um narco-estado. Sabe o que é narco-estado? Estado em que quem manda de fato, não de direito, vai ter o presidente, governador, deputados, autoridades, mas quem manda de verdade são as facções criminosas. Em vários países nós temos. O México é um exemplo. Quem manda de fato no México é a facção criminosa. E outros países também. Que coisa, hein? E hoje nós estamos no dia 12 de novembro, né? Esse episódio vai ser exibido, está sendo exibido no próximo dia 19, mas até lá pode ser que tenha alguma mudança ainda. Olha, mas eu também, do mesmo jeito que eu fiquei um pouco desesperançoso, já ganhei esperança novamente, porque o próprio secretário Derrite, ele na proposta dele, aí vai ser ainda votada, né? Sim. Nós estamos aqui nos antecedendo a uma votação futura que o governo está fazendo força, o governo federal, para dar uma amolecida. E não podemos amolecer. Então, crime organizado, facção criminosa, tem que ter, segundo a proposta do secretário Derrite, 40 anos de pena. Isso é importantíssimo. Não tem benefícios. Prisão federal para quem é faccionado, para quem é de facção criminosa, PCC, CV e outras tantas aí. Outra coisa, para começar a fazer já a progressão da pena, cumprir 75% da pena. Esse é o certo. Hoje é 1/3. Tem que ser, o cara tem que sentir. Vai pro crime organizado? Eu vou ser lá faccionado do PCC, do Comando Vermelho, vou mandar matar. Tem um grande amigo meu, Dr. Rui Ferraz Fontes, foi executado na Praia Grande pelo PCC. Então, é execução, gente. Então, todos esses atos aí diferem o quê do terrorismo? Nada. A lesividade é igual. Então, nós precisamos não considerar, logicamente, atos terroristas, porque tem implicações internacionais também e não é indicado para o Brasil você abrir as fronteiras para outros países virem aqui também caçar terroristas. Isso seria ruim para a nossa integridade nacional e também para a nossa soberania do Brasil. Agora, esses pontos que eu coloquei aqui, que eu vi no projeto do secretário Derrite, são fundamentais. O bandido que quer ser faccionado tem que saber que vai apodrecer na cadeia. Essa é a verdade, para nós refrearmos essa criminalidade que virou moda, né? É grife hoje em dia. Comando Vermelho, PCC, eu fecho ruas, eu faço... Eles estão ganhando partes do território nacional, estão tomando comunidades que, como eu disse aqui no começo, ficam, logicamente, inconformadas e apoiam a ação da polícia. Que coisa, né, doutor? E o que o senhor acha que vai dar no final? Olha, eu torço muito, viu, como delegado de polícia, como cidadão. Eu tenho esposa, tenho 3 filhos, são 2 meninas médicas, tenho o mais novo fazendo direito. Eu torço por todas as famílias, por você que está nos assistindo,
Eu torço para que nós tenhamos um basta nisso aí. Ninguém aguenta mais a violência no Brasil e a criminalidade. Ninguém. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também não aguenta mais, está concordando comigo. Quem tem... Nós não temos tranquilidade, nós estamos na moca, né, gente? Nós não temos tranquilidade de sair de casa para comprar um pão. Você não pode levar um celular na mão. Você não pode ter uma correntinha de ouro, você não pode ter uma moto, você não pode ter um carro, você não tem direito de adquirir as coisas, apesar do esforço do trabalho. Não pode ser assim. Nós estamos ficando refém da criminalidade. Então, nós temos que virar a mesa. Né? Virar a mesa e dizer, não, aqui é um país de gente séria, honesta, trabalhadora. Bandido, aqui é tolerância zero, o que eu defendo na minha vida policial e também na vida política, que eu sei que você vai perguntar vida também. Vida política, é exatamente da isso política. Que nós vamos Eu não falar. sou político, sou delegado de polícia, hein, gente? O senhor foi deputado federal pelo Rio de Janeiro? Não. Deputado federal é um homônimo meu. Delegado Roberto Monteiro também. Roberto Monteiro. Eu fui candidato a vereador aqui em São Paulo. Tive 21 mil votos, graças aí às pessoas aqui, os paulistanos, mesmo de todas as partes do Brasil que votaram em mim. Fiquei suplente do União Brasil como vereador. E segundo o meu presidente do partido, eu devo assumir a cadeira em 2027. Tive 21 mil votos, mercê da bondade e também das pessoas que acreditaram na minha mensagem. Mas eu não sou político, eu sou um delegado de polícia que quer ver as coisas diferentes. Não é possível que nós fiquemos aí à mercê e subjugados pelo crime. Nós temos que mudar essa realidade no Brasil. Para mim, para você que está assistindo, para as famílias, que ninguém aguenta mais, como eu disse. Olha, doutor, 21 mil votos é muito votos. Porque assim... Para vereador em São Paulo é muito voto. Vereador em São Paulo, tem muitos vereadores. Faltaram 3 mil votos para assumir a cadeira. Puxa vida, 3 mil definitivamente. Votos. Mas o senhor está como suplente. Estou como suplente. Segundo o meu presidente, Milton Leite, devo assumir em 2027 como vereador em São 2027. Paulo. E vou ser delegado vereador, né? Não quero ser político, não. Quero defender a população, nada contra os políticos, eu quero deixar bem claro aqui, mas eu quero defender a população dessa situação que nós estamos vivendo e lutar pela segurança pública. Eu digo que eu não quero ser político porque eu tenho profissão. Eu sou delegado de polícia há 40 anos, meu pai foi delegado de polícia há 40 anos, amo o que eu faço, mas eu quero usar a caneta do vereador para poder mudar a realidade também aqui em São Paulo e melhorar a segurança pública, como nós já estamos fazendo, com a minha ajuda também, que é o Smart Sampa, que vai mudar, virar a chave dessa parte da segurança eletrônica aqui na nossa cidade. O Smart Sampa prendeu mais de 2 mil pessoas já procurados, crimes sendo praticados. Os ônibus estão agora com as câmeras ligadas ao Smart Sampa. Isso ajuda muito a segurança pública. Nós temos que ter esse parque tecnológico para auxiliar o trabalho diário dos policiais. No centro de São Paulo, o Smart Sampa está... São 40 mil câmeras, não é no centro de São Paulo, não. Toda a capital. Toda a capital. Toda a capital. E mais nos ônibus também, no metrô. Nós estamos interligando, inclusive, todas as imagens. Aí você fala, mas 40 mil câmeras? Quem está enxergando, assistindo isso? Não é assim. É uma inteligência artificial que ela dá alertas quando tem uma prática criminosa ou reconhece pela identificação facial um criminoso procurado. Então, são mais de 2 mil já condenados que estavam andando por São Paulo, foram presos. E também prisões em flagrante. É o Big Brother, só que o Big Brother que não é de diversão, né, de entretenimento. É o Big Brother do bem, da segurança pública. O cara pratica um crime. Outro dia eu vi uma imagem do Smart Sampa, um vagabundo puxou uma faca, já deu alerta, a polícia chegou em minutos e já prendeu o cara que estava tentando praticar o assalto, o bandido, né? Então é isso, é a tecnologia a serviço da segurança pública, a serviço da sociedade. Porque se a criminalidade usa a tecnologia para tanta coisa, nós temos obrigação de usar muito mais. Você falou uma coisa importantíssima. Quem de nós não recebeu ligações com golpes? Quem não recebeu um e-mail falso, Doutor, semana passada, golpe? Eu estava nesse mesmo lugar entrevistando o Ernesto Teixeira, que foi um sucesso no nosso podcast. Ele recebeu, ele falou, desculpa, mas espera. Eu falei, não, põe no Viva Voz, pode pôr. Porque ele falou, é golpe. Ele falou, põe no Viva Voz. Aí pôs, você fez uma compra no Banco do Brasil. E eu falei, não, espera, vamos passar um trote nele. O trote ao vivo aqui. Aí ele estava ao vivo, o bandido?
Não, mas aí acabou desligando antes. Então, mas todos os dias eu recebo e-mails falsos, ligações falsas. E na minha página, nas redes sociais, @delegado Roberto Monteiro. Você vai ver que eu dou muitas dicas para que você não caia nesses golpes. Tem muita gente que é vítima. Aí o bandido, como você bem falou, usa tecnologia. Por que a polícia não pode usar? Mas olha, você quer ver um exemplo? O Smart Sampa é um sucesso, aplaudido no Brasil e no mundo, como um case, um caso, né, de sucesso no âmbito da segurança pública. Você sabe que quiseram desligar o Smart Sampa durante o carnaval? Uma ação, mas aí verdade, é um absurdo. Dizendo que a pessoa que quer pular o carnaval tem que ficar livre para pular sem as pular câmeras da segurança. Sossegado. Então o bandido também está livre para furtar celulares. Mas isso foi uma proposta de quem? De algum político? Foi da Defensoria Pública de São Paulo com apoio dos partidos de esquerda. Meu Deus do céu. Aí a população se lasca pro bandido ficar à vontade, e quem quer fazer coisa errada no carnaval, não. Ficou ligado, logicamente a justiça não aceitou, ficou ligado, aliás, o sistema ficou ligado e muitos criminosos foram presos e celulares foram preservados na mão dos seus donos. E tem cadeia para toda essa gente? Tem que, se não tem, constrói. Tem que construir. Tem, mas tem que construir mais. Isso aí não há limites. Inclusive, há também exemplos no mundo de privatização de cadeias. Dá na mão do privado, aí faz o preso trabalhar para pagar seu sustento dentro da cadeia. Logicamente, não paga tudo, mas faz parte. Esse exemplo lá do governador Ratinho é muito bom. Põe para trabalhar, para quebrar pedra e arrumar o que está estragado pelo desastre, né, que ambiental que houve ali no Paraná. Intensivo de exato, põe para trabalhar. Vai ser bom para o preso no futuro. Ele vai agradecer a saída da vida do crime. Doutor, agora eu queria falar um pouquinho de alguns casos importantes que tomaram muita notoriedade na mídia, né? E alguns dos casos está tendo até a nova série, o filme Tremembé. Não assisti, nem vou assistir. Não vai assistir? Por quê? Porque assim, estão glamorizando o bandido. Essa Suzane Richthofen, ela se casou com um médico, está fazendo sandálias tipo havaiana, e está com 140 mil seguidores. Estão glamorizando o bandido. Outros bandidos da série também estão sendo aí... Espera um pouquinho, gente. E só se falam nisso, né? Matou pessoas, esquartejou pessoas, matou pai e mãe. Agora começa a glamorizar, porque esse é um perigo da ficção, tá? Quando você faz uma série... logicamente com a licença poética que a gente chama, né, de uma história, para você assistir tem que ter uma história bacana para você ficar lá assistindo a série. Você acaba glamorizando o bandido, o ato criminoso. Tem direito de se recuperar? Tem, lógico que tem. Se quer se regenerar, se recuperar, mas nós não podemos ficar glamorizando o criminoso. Daqui a pouco vai ter a série também do Marcola, do Fernandinho Beiramar, o filho dele já é Oruan, é festejado, aí diz que vai ser candidato a deputado. Diz que é candidato, já é pré-candidato a deputado e vai ganhar, pelo jeito. E como é que a gente não vai ganhar não, que é ficha suja, não vai ser nem ser candidato, pelo amor de Deus. Será que não... Candidato tem que ser ficha limpa, gente, no Brasil. Então, esses caras falam, mas não passam pelo crivo da justiça eleitoral. Doutor, a gente falou aqui a semana passada assim, que para ser candidato, o sujeito deveria ter... deveria primeiro se preparar para isso. Fazer um curso de gestão pública, mas como político. E abrir mão. E o Ernesto deu uma ideia muito boa. Abrir mão de conquistar patrimônios. Você vai ter aqui, uma casa, pelo partido talvez, você vai ter uma casa, um carro, um convênio médico... E um valor aqui para você. Você sabe que você falou muito bem, eu concordo. Quando eu me coloquei como candidato, muita gente falou, mas você é louco, você é delegado de polícia, vai se meter em política, é sujo. Eu falei, olha, a política é a única forma de nós mudarmos a situação que nós estamos vivendo. Não existe caminho a não ser a política, gente. Por isso tem que eleger bem os seus representantes. E eu falei que não iria me aposentar sendo eleito, né, e posso assumir em 2027, não vou me aposentar da polícia e vou optar pelo salário de delegado, não de vereador. Eu acho que nem deveria ter salário. Política boa de antigamente, o vereador é um ônus. Você se candidata para servir a população. Tem um plano de saúde, tem um carro oficial, vai lá, a gente aceita. Mas auxílio tudo? Que até pode. Agora, salário, o cara vira profissão. O que você faz? Sou político. O quê? Político não é profissão. Político é servir a comunidade, servir a população que precisa.
Agora, você se fazer... qual a tua profissão? Sou político? Isso não é profissão. Que coisa, né? Eu acho, pelo menos. Eu acho que né? o povo está cansado de levar a política nas costas, né? Pagar muito, o cidadão tem que entrar para a política sabendo que ele vai cuidar do povo, que ele vai trabalhar para o povo. Mas a população tem uma arma muito boa, que é o voto. Se o cara não é bom, tira fora. Mas tem muita gente ruim que continua sendo reeleito, né? E tem que não votar, dá pra entender, né, doutor? Né? Não tem que falar, não, eu vou anular, eu não vou lá, eu não... Tem que votar certo, tem que ter... pessoas aí, tem muita gente boa chegando. Estudar quem é o candidato, não é porque é influencer que vai ser eleito, não é porque fez uma gracinha que vai ser eleito. Estuda aí o currículo do candidato, quem ele é, o que ele fez, o que ele defende, que partido que ele pertence. Eu até postei essa semana nas minhas redes sociais aquele policial civil, copiloto do helicóptero do Rio de Janeiro, que levou um tiro na cabeça. Um jovem forte, casado, e a mulher dele, ele está num estado muito complexo. No hospital no Rio de Janeiro, a mulher ensinando ele a pôr a mão no rosto dela, pedir beijo. Coitado, nunca mais vai voltar o que era antes. Esse é o verdadeiro herói, não o bandido, não cabeça pintada de vermelho aí, que está aí defendendo o crime em prejuízo da sociedade. Essa é a verdade. E o jovem não pode ver isso aí como exemplo. O exemplo é o policial, é o trabalhador, é você que levanta cedo para trabalhar, com o suor da sua testa, do teu rosto, você sustenta a tua família. Você é o herói, não o bandido. Nós não podemos ter a inversão de valores, né? Por isso que eu não assisto essa série, não vou assistir. Nós não podemos glamorizar bandido. Para mim, o bandido tem chance de se regenerar, de se ressocializar. Ok, tudo isso eu concordo. Sim. Até porque eu já disse aqui, eu sou cristão e acredito na redenção do ser humano. Se Jesus perdoou um ladrão que estava ao lado dele na cruz, não é verdade ou não é? Quem conhece nós, a Bíblia sabe. Sim. Perdoou, falou que hoje você estará no reino dos céus comigo. Então, veja, se ele perdoou, quem somos nós que não perdoar? Agora, não pode glamorizar, né? Você pega aí um bandido que matou, que esquartejou, aí fica 140 mil seguidores já. Que coisa. Eu tenho hoje quase 94 mil seguidores reais no Instagram. E eu não monetizo, não ponho dinheiro. Tudo orgânico? Orgânico. 100% raiz, não tem Nutella não. Verdadeiro. E olha, como é difícil você conseguir seguidores, pessoas que gostam da tua mensagem, da tua página e tal. Doutor, o senhor tá bem, hein? 20 mil votos. 21 quase mil. 100 mil. 21 mil. Não vou tirar mil, não. 21 mil votos para vereador. 100 mil seguidores 94 no Instagram. Reais. Não tem um real na minha rede social. Não tem apelação, que não pode apelar também, ficar dancinha. Falando de segurança pública, servir na população. Dando dicas, o que eu sei fazer há 40 anos, servir e proteger a população. Meu propósito é bem servir. Isso que eu falo nas redes sociais. Como é o Instagram? Delegado Roberto Monteiro. Delegado Roberto Monteiro. Esse é raiz, não tem moeda para ter seguidor, nem comprar 40 anos de Polícia Civil? 40 anos de delegado. Delegado. Eu ficaria mais 100. Se Deus me desse uma vida longa, né? Jovem tá. Já passou dos 60, né? Tenho 63 anos de idade. 63, tá bem. Eu brinco que, quando eu falo que eu tenho 40 anos de polícia, eu falo, olha, gente, mas eu entrei com 10 anos de idade quando delegado. Não, eu tenho 63 anos. E ficaria até os 100. Nosso limite é 75 anos, tem que se aposentar. Agora, doutor, faz pra gente uma análise, porque hoje eu cheguei aqui pro rapaz, eu falei da Suzana Richthofen, né? E ele falou, quem é? Eu falei, não é possível que você não conhece. Aí ele foi procurar no Google. Eu queria que o senhor, para quem não conhece, que eu acho muito difícil, mas relembra um pouquinho esse caso. Essa moça foi uma moça de uma sociedade alta aqui de São Paulo, o pai era engenheiro, a mãe também uma pessoa destacada na sociedade. E ela conheceu o namorado, os irmãos Cravinhos, o namorado, e o outro também era o irmão, e planejaram em conjunto, porque os pais não aprovavam o relacionamento, mataram o pai e a mãe. E mataram eles no leito, onde eles estavam dormindo. E foram condenados por isso. Tudo arquitetado tudo por ela. Planejado, não é? Tudo planejado. Que coisa. E ela foi condenada, cumpriu pena, assim como os irmãos Cravinhos também. E um deles parece que lá teve um relacionamento lá homossexual na cadeia. Isso, usava gente, calcinha. Isso aí viralizou, que usava calcinha e tal. Isso pouco importa se usava calcinha. Ele tá bravo, doutor, falou que não. O importante é que são criminosos, que mataram um casal dormindo. Os pais dela. É um absurdo isso, né? Agora, olha, tem o perdão
da sociedade porque cumpriu a pena. Sim. Mas o perdão de Deus não pode ter jamais. Não pode ter, né? É muito triste. Isso né? não é possível. Tem uma sensitiva falando aí que diz que a mãe dela veio e está muito chateada. Deixa eu esclarecer. O perdão de Deus todo mundo pode ter, né? Se a pessoa se arrepende. Então. Mas não é o certo e nós não podemos concordar que isso aí seja natural e aceitável. Matar o pai e a mãe. Ou qualquer pessoa, né? Você tira uma vida. Tira qualquer vida, mas o pai e a mãe ainda planejar e fazer uma festa no dia... É por isso que eu falo que quando a polícia entra em confronto e há um resultado morte, o policial não deseja isso. Ninguém deseja. Ninguém que tem bom sentimento, ninguém que tem boa formação moral vai ter prazer em tirar a vida de uma pessoa. Aliás, outro dia eu fiz uma pergunta para um colega meu. Eu falei o seguinte, tirar uma vida... É um crime, né, que não tem... O assassinato é uma coisa... E quando o policial está em serviço e tira uma vida? Isso é considerado um pecado? Não, aí é uma pergunta boa que você faz. Muita gente fala assim, como que você é cristão e professa a fé e é delegado? Não há nenhum tipo de incoerência nisso. Inclusive a Bíblia fala em várias passagens em justiça, em punir quem comete... crimes, não é? Punir aquele que é injusto, mas quando você cumpre a sua missão, quando você prende, às vezes num confronto até, você está cumprindo a lei, está lá do bem. Você não mata por prazer, você mata cumprindo sua obrigação, até a lei considera que você praticou um ato de legítima defesa. E você não tem uma pena, que reconhece a legítima defesa e o cumprimento aos do dever. Olhos da lei. Aos olhos da lei. E aos olhos de Deus também. Como cristão. De Deus também, porque a Bíblia tem várias passagens que relata a guerra dos fiéis contra os infiéis e fala que é necessário. Então, se entrar um cidadão aqui, me ameaçar, e eu em legítima defesa, puxar uma arma e atirar nele, tirar a vida dele... Legalmente você é isento também, para mim, no meu entender, aos olhos de Deus também. Você não teve o desejo, a vontade, o dolo de matar. Tá no desejo. No desejo. Se peca por ação ou omissão, né? No caso, é a ação de matar. Você desejou isso, né? Entendi. Agora, doutor, eu como jornalista, tive um trabalho há uns anos atrás, onde eu entrevistava os pais, os irmãos, os familiares daquelas pessoas que tiveram algumas perdas aí. E uma delas foi a mãe da Eloá. Lembra aquele caso da Eloá e do Lindenberg? Eu entrevistei a dona Cristina e ela foi uma entrevista muito forte, muito emocionante, muito triste, uma mãe que perde uma filha, né? Vamos relembrar um pouco desse caso, doutor. O caso da Eloá era uma menina, acho que de 16, 17 anos, que namorava um rapaz, né? Como foi? Foi isso, tirou a vida dela, né? Geralmente, isso da Eloá a gente aproveita para fazer um gancho também nos crimes contra as mulheres, né? Feminicídio aumentou no Brasil, que né? Apesar da Lei Maria da Penha, e sempre existe um componente de ciúmes que também aconteceu no caso da Eloá, né? Desse relacionamento, né? Abusivo. E isso aumentou, apesar de todo o aparato legal, das medidas restritivas, da Lei Maria da Penha, de prisão para aqueles que agridem, com leis que até a lei do stalk, você stalkear, melhor dizendo, alguém, tudo isso é punido, mas não diminuiu o feminicídio no Brasil, aumentou. Olha só que coisa, absurdo. Né? Por quê? Porque é dominação. E a violência não é só física, não é bater na mulher. É a violência psicológica, patrimonial, moral. Tem várias violências e isso nós não conseguimos ainda diminuir no Brasil. Mas eu acho que aquela mexida nas leis, nas penas, vai ajudar também refrear esse ímpeto de agressor dos homens em relação às mulheres. Tomara, porque essas meninas, vocês que são meninas jovens, que estão começando um relacionamento, é muito importante com que a gente... que começa a perceber, porque às vezes, mas ele é tão legal, eu amo tanto ele é o homem da minha vida, mas ele começa a te ofender, na outra semana ele começa a te agredir, é um puxão de cabelo, você perdoa uma vez, perdoa, a tendência é ele te matar, saiba disso, se ele fez uma vez, ele vai fazer a segunda e vai fazer pior, então acredite que você pode perder a vida, ouça o seu pai e a sua mãe. Exatamente, eu ia dizer isso aí, você falou, ouça o conselho daqueles que são mais velhos, especialmente do pai e mãe, né? Quando o pai e a mãe falou, esse rapaz não é para você, dê ouvidos. Mãe quando fala, doutor. Agora, o último caso que a gente tem que lembrar é uma moça aí que
parecia ser tão inofensiva, né? Uma loirinha, bonitinha, baixinha, ela esquartejou o York. A Elisa Matsunaga, né? Essa história é uma história complexa também, porque ele conheceu ela fazia programas, né? Era uma moça da noite, né? E ele acabou se casando com ela e ele também gostava muito da noite, de bebida, de vida mais aberta, né? Japonês, e ele se casou... Dá pra gostar. Exato, e aí ele se casou com ela e começou a traí-la. E ela descobriu e o resultado também é o crime passional do outro lado, né? Os ciúmes dele e o confronto com ele por conta das traições. Ela não só planejou a morte dele, como esquartejou ele e pôs numa mala. Então veja, olha só a frieza de ficar com um cadáver na tua sala e você lá cortando. E olha, eu já participei de várias necropsias, né? Que é feita no ML. Você não imagina como é difícil você abrir um corpo, esquartejar um corpo. Mas ela tinha conhecimento, será? Deve ter estudado, né? Alguma coisa e mais. E também não é simples não, né? De você esquartejar do jeito que ela fez, né? Então ela deve ter estudado e gastou um bom tempo aí para fazer isso, né? Mas a frieza também, né? Você ficar com um cadáver e ficar esquartejando uma parte, corta a perna, corta o braço, corta a cabeça... É muita frieza, né? E está dirigindo agora Uber. Não que não tenha direito, né? Pagou a pena. Infelizmente, a pena no Brasil é curta, no meu entendimento. Pagou a pena, está aí dirigindo Uber na rua. Quanto tempo será que ela ficou? Regime fechado. Exatamente, eu não sei os anos que ela ficou, não. Agora, doutor, só para a gente finalizar, qual é o caso que mais te impressionou? O que mais me impressionou na minha carreira foi um caso que marcou muito a minha carreira. Foi um caso que até hoje eu lembro, uma senhora... Eu era delegado da cidade de Socorro, no interior de São Paulo, Circuito das Águas. Ela me procurou umas 5 vezes na delegacia porque o marido a agredia. E eu fiz 3 inquéritos policiais. E naquela época não havia Maria da Penha, não tínhamos tantas ferramentas para pôr o marido na cadeia, né? Porque batia nela. E um dia ela foi falar comigo que as ameaças estavam muito grandes e tal. E nós tínhamos pedido a prisão dele e a justiça não concedeu. Achou que não havia provas suficientes, apesar do esforço da polícia. No dia seguinte, ela foi morta pelo marido com 17 facadas. E aí eu fiquei muito abalado, porque isso a gente tem que conviver na polícia, né? Porque vários casos eu participei que você acaba emocionalmente abalado e você tem que superar isso. Mas isso me ficou muito marcado, porque diante da fragilidade da lei, melhorou um pouquinho, mas ainda o feminicídio, como eu disse, está crescendo. Eu não pude fazer nada. Uma pessoa que várias vezes foi me procurar, apesar de fazer tudo no âmbito policial, da lei, eu não consegui evitar esse homicídio. Isso me abalou bastante emocionalmente. Foi preso depois, mas matou, né? Aí não tem volta, na vida não tem volta, né? É verdade. Então são uns casos, tem muitos casos aí que eu vou fazer um livro sobre a Cracolândia, está quase pronto. Eu conto alguns casos aí. Aliás, antes de lançar, já venha lançar o livro aqui. Prisão doutor. De traficantes também do PCC, casos bons aí para contar. É isso aí, doutor. A gente agradece, porque hoje, o episódio de hoje foi uma prestação de serviço a você, cidadão, cidadã, para que deseja uma vida melhor, um futuro melhor. E uma vida segura, né? Uma vida segura. Eu que agradeço. Especialista em segurança, 40 anos, delegado da Polícia Civil, aqui por São Paulo, pela cidade de São Paulo, pelo estado de São Paulo, doutor Roberto Monteiro. Eu agradeço o convite, foi aqui uma horinha que passou muito rápido. Muito rápido. E aqui deixo meu propósito de bem servir sempre a sociedade, fornecendo a segurança e lutando também por você, que sabe como está difícil viver em São Paulo, um país e uma cidade tão insegura por conta de leis fracas. Então, apoie essa mudança legal para nós virarmos essa chave e tornarmos São Paulo e o Brasil uma cidade que a gente possa viver em liberdade e em paz. É isso aí, doutor Roberto. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Se você for uma pessoa muito atenta, vai tirar muito proveito das dicas aí do doutor Roberto Monteiro. Espero você a semana que vem. Fala, Belo!